Olá, pessoal, bem-vindos à primeira aula do Anima Christi. Aqui é a primeira apostila do nível 1. Vamos começar, meus caros. Antes de falar sobre a pronúncia, eu quero mostrar o texto da oração a vocês. Eu acho que a maioria de vocês já viu, com certeza. Vamos lá, então, para a oração. Antes de falar sobre a pronúncia e um pouco sobre a gramática, eu quero ler para vocês essa belíssima oração. Vou começar com o português e com certeza você já vai compreender melhor também em latim. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, escutai-me, dentro de vossas feridas, escondei-me, não permitais que me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me, na hora da morte chamai-me, e mandar-me ir para vós, para que com vosso santo vos louve, pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é uma das orações em que as palavras mais se parecem, tá? As palavras do latim e do português. Então, é uma oração tranquila de compreender. Claro, algumas palavras vão ser bem diferentes, mas, como eu disse, é uma das que mais se assemelham, tá? Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me, passio Christi conforta me, o bone Iesu exaudi me, intra tua vulnera absconde me, ne permittas me separari a te, ab hoste maligno defende me, nora mortis me voca me, et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te, in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, pessoal, muito bonita essa oração. Agora vamos retornar lá para a capa. Veja só a capa, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, né, na Santa Missa, segurando a hóstia, com aqui o cálice, a roupa, né, o vermelho, o roxo. Então, uma capa muito bonita. Anima Christi, nível 1. E vamos aqui para a página número 3. Aqui nós temos o objetivo, tá? Então, o objetivo aqui, alguns objetivos, né, do nível 1. Como esse é o primeiro caderno, vale a pena a gente ler rapidamente aqui, tá? Os objetivos dos cadernos nível 1 são a memorização das palavras mais comuns do latim eclesiástico, a memorização de todos os casos, o aprendizado de orações e textos tradicionais. A memorização do sistema verbal será sistematizada no material do próximo nível. As primeiras páginas do caderno trazem o guia da pronúncia e o guia da gramática. Essas páginas se repetirão em alguns cadernos e as lições sempre se voltarão ao conteúdo nelas reunido. Sugerimos a memorização diária, 5 vezes por semana, utilizando o arquivo de áudio MP3, acompanhado da leitura do texto. Então, pessoal, essa sugestão aqui de memorização, né, de segunda a sexta pelo menos, seria você rezar, ler essa oração, por exemplo, antes de dormir ou ao acordar, né? Então isso vai ajudar você a memorizar as orações, tá? Então, se você pensar aí em uma média de 1 mês a 1 mês e meio por cada apostila, é o tempo suficiente para você memorizar. Procure estabelecer um momento diário para a leitura da oração antes de dormir. Por exemplo, a memorização sistemática dos textos selecionados contribuirá tanto para a formação do repertório em latim, quanto para internalizar os padrões da língua latina. Para este caderno, apresentamos o texto da oração Anima Christi. Aproveite a estampa plastificada e os conjuntos de flashcards como materiais auxiliares nas tarefas de memorização, se quiser. Tá? Então, se você quiser, você pode imprimir aí os flashcards, por exemplo,
né, e fazer os seus estudos ali através desses cartões. Agora vamos iniciar, pessoal, antes de falar, começar a leitura da guia da gramática, aliás, da guia da pronúncia na página 4, é, nós temos aí a pronúncia eclesiástica, a pronúncia da igreja, é a pronúncia que nós vamos utilizar aqui, e a pronúncia clássica, ou a pronúncia reconstituída. Qual a diferença de ambas? Bom, a, a nossa pronúncia, a pronúncia da igreja, ela é uma pronúncia natural, ou seja, ela foi transmitida de geração a geração. Tá? Então a gente não aprende essa pronúncia num livro simplesmente. Não, né? A gente ouve os monges cantando, né? Nós ouvimos essas pessoas que conhecem o latim, que estão mais próximas à igreja, né? Então o latim eclesiástico é o latim falado ou cantado e rezado no Vaticano, né, pelos italianos. O latim é uma língua que está mais próxima dos italianos nesse momento, né? Claro que o português também é uma língua muito próxima ao latim, assim como o espanhol, o romeno, o catalão, até o francês. Mas a Itália está ali, né, no coração, né, da igreja. Então, essa é a pronúncia eclesiástica, a pronúncia que veio naturalmente através dos cantos, através das santas missas, das celebrações, né, através aí dos séculos, certo? A, a pronúncia reconstituída ou pronúncia restaurada é uma tentativa de você falar com uma precisão maior o modo como os poetas romanos falavam na época anterior a Cristo. Tá? Então, como que Virgílio falava, como ele pensou os sons de cada fone quando ele escreveu, por exemplo, a Eneida. Então, através ali de trabalhos históricos, filológicos, os estudiosos vão chegando a conclusões, né? Às vezes conclusões que tem a ver, né? Tem sentido, outras vezes fica é algo meio nebuloso, não dá para ter uma certeza, tá? Mas há algumas diferenças, então, entre essa pronúncia eclesiástica, a pronúncia da igreja, e a pronúncia reconstituída, por exemplo, a pronúncia que eles utilizam aqui nas universidades do Brasil, certo? Mas um detalhe curioso, né? Nas universidades da Itália, até onde eu sei, eles utilizam a pronúncia eclesiástica, mesmo quando vão trabalhar com os textos e os poemas clássicos, né? Não necessariamente textos religiosos, tá? Então aqui também no meu curso, em todos os cursos que eu dou, eu utilizo essa pronúncia natural, né? Essa pronúncia eclesiástica. Por quê? Porque eu considero mais bonita, vocês vão poder também dar a opinião de vocês daqui a pouco quando eu falar mostrar a vocês algumas diferenças. E também porque eu penso que como nós estamos trabalhando com a pronúncia da igreja, não tem por que misturar uma pronúncia com outra, né? Só porque nós vamos fazer, às vezes, uma leitura de um texto clássico, né? A leitura em uma pronúncia eclesiástica também é muito bela, então não há essa necessidade. Claro que quando vocês estiverem fazendo e lendo os textos, os poemas antigos, né, às vezes a gente vai trazer aí algumas leituras com a pronúncia restituída para a gente comparar, para a gente ver se tem sentido e etc. Tá? Mas algumas diferenças, por exemplo, pessoal, na letra V. Né? A letra V em latim, no latim eclesiástico, na pronúncia eclesiástica, é V como em português, certo? Então, avúnculos, né? Avúnculos, tio. Se fosse na restaurada, ficaria aúnculos. O V se torna U. Aúnculos. A letra C. Então, na palavra celum, céu, tá? Nós temos o C-A-E.
E quando nós temos o A e o E juntos, a gente fala apenas o E, né? Então, e o C, ele se torna esse tch, como no início da palavra tchau, tchau. Então fica celum, celum. Na restituída ou restaurada, fica caelum. Imagina, por exemplo, Regina Celli, né? Rainha do Céu. Regina Celli, letare, aleluia. Na restaurada ficaria Regina Caeli, tá? Então essa diferença, essas são as principais diferenças no H também. Na nossa da igreja o H é mudo, a gente só fala o H, pronunciamos o H em duas palavras apenas, na palavra mihi, que é para mim, e nihil, que significa nada, ok? O restante das palavras, por exemplo, homo, homem, né? Homo, nós não pronunciamos o H, tá? Ele é mudo. No latim eclesiástico, aliás, no restaurado, sempre aspira-se esse H. Então, homo fica homo. Então, essas são as principais diferenças, certo? Então, vamos começar aqui a tratar sobre a pronúncia eclesiástica, a pronúncia da igreja, essa pronúncia que vai nos guiar aí em todos os nossos cursos e nossas aulas. Então, começando a falar aqui do alfabeto da língua portuguesa, pessoal, nós temos 26 letras, né, as letras aí do alfabeto. O alfabeto da língua portuguesa possui 5 vogais e 18 consoantes, contudo, com a entrada das letras K, Y, W, ocorreu uma alteração nessa divisão. K é uma consoante, o Y é uma vogal, e o W pode ser tanto uma consoante como uma vogal, né? Dependendo aí da forma como é usado na palavra. Por exemplo, vamos ver aqui os exemplos. Ó. Newton, Newton, nós temos uma vogal. Agora, Darwin, agora já se trata de uma consoante. Então, Valmir, também nós temos esse nome, que às vezes é com V, às vezes é com W, né? Então, quando utiliza-se W para falar Valmir, o W tem a função de consoante. Ele pode ter também a função de vogal. Já o Y, nas palavras Taylor, Ivan, Yuri, né, também tem essa função de vogal. Tá? Então aqui nós temos a tabelinha das vogais, além dessas mais clássicas, né, também entram aí essas duas, o Y e o W, mas o W também está aqui nas consoantes. Muito bem, vamos para a próxima página, página número 5. O alfabeto da língua latina é parecido com o do português, porém é composto por 25 letras, pois não possui o W. As vogais são pronunciadas como em português. A letra Y assemelha-se ao som da vogal I. Aqui, pessoal, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa tela aqui. A letra Y, como nós estamos falando, ela se assemelha à vogal I, mas ela pode ser pronunciada também como em grego, né? Porque essa é uma letra grega e, por exemplo, na palavra Kyrie, né? Kyrie eleison, nós temos o K e o Y. No original grego, esse Y ele é falado da seguinte forma: você faz a boca de U, né? Esse biquinho quando você fala U, só que você pronuncia I, então fica U, U. Kyrie, Kyrie, eleison, certo? Então, claro, se você quiser falar dessa forma, para qualquer letra, para qualquer palavra, quando aparecer o Y, você pode fazer esse som, tá? Você vai estar falando corretamente, né? Kyrie eleison. Agora, se você fizer o I, também é aceitável, certo? Então, a maior parte dos cantores de canto gregoriano, por exemplo, cantam fazendo o som do I, tá? Uma coisa muito importante que nós vamos trabalhar também em atividades, pessoal, à primeira vista parecem atividades mais fáceis, muito simplistas, tá? Mas vocês vão ver que é importante, né, a gente trabalhar com essas atividades aqui para você conseguir desenvolver bem a sua pronúncia na leitura em latim.
é a respeito aí da tonicidade das palavras, certo? Vamos lá, algumas coisas simples aqui que é, vocês vão ter que ver novamente, né? A gente não pode pular etapas, então vamos começar do básico mesmo, ok? Veja, oxítona. Oxítonas. Deixa eu ler esse detalhe aqui ao lado direito primeiro. Alguns detalhes sobre vogais pronunciadas de modo mais aberto, exemplia gratia. Aqui, pessoal, esse EG, nós temos alguns EG aqui no nosso caderno, significa exemplo, tá? Vem do latim exempla, ou exemplia gratia. Significa por exemplo. Então, veja, vogais de modo mais aberto. Café, café. Serão abordados no decorrer do curso. Sugerimos aos alunos que escute os áudios do texto do mês para sanar as dúvidas quanto à pronúncia. Então vamos lá, olha só. Oxítona é quando nós temos a vogal na última sílaba. Café, certo? Então a tônica, a tonicidade recai no fé e não no cá, né? Senão nós falaríamos café. Me dá uma xícara de café. Não dá certo, tem que ser uma oxítona, café. Paroxítona, a sílaba forte é a penúltima, carro. Então a última é o ro, mas eu falo cá como sílaba forte, carro. E a proparoxítona, a tonicidade na antepenúltima sílaba. Então xícara. Eu não falo xícara e nem xícará. Eu falo xícara. Então não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima, a sílaba forte. O que acontece aqui? Em latim, não há oxítonas, pessoal. Então, palavras como aqui o português café, em que é uma oxítona, em latim você não vai ver oxítonas, ok? Não existe. Então, em nosso material, acentuaremos todas as palavras proparoxítonas. Por exemplo, sanctifica, sanctifica, dominus, dominus. As palavras não acentuadas serão, atenção, serão sempre paroxítonas. Por exemplo, corpus, venire. Então percebam aqui, ó, a palavra venire, ela tem 3 sílabas. Tem acento tônico? Não. Não tem acento agudo. Então, eu vou falar venire, vai ser uma oxítona? Não, não existe oxítonas em latim. Então, qual que nós vamos falar? É a penúltima. Venire, venire. Assim você nunca vai errar a pronúncia aqui no nosso material, tá? Esse aqui, pessoal, essa didática aqui eu só conheço nesse meu material aqui. Tá? Eu não copiei de ninguém isso aqui, eu tive essa ideia, né? Por quê? Porque em português, normalmente, nós já marcamos aqui a proparoxítona, né? Como a palavra xícara. Tá? Então, vamos fazer isso em latim também, no nosso material didático, porque daí fica fácil. Ó. A palavra sanctifica tem mais do que 2 sílabas, está acentuada, é uma proparoxítona. Venire, não tem acento nenhum, então vai ser uma paroxítona. Venire, venire. Ok? E qualquer palavra vai ser assim, tá, pessoal? Se não tem aqui por exemplo, aqui, ó, exempli gratia, olha só. Exempli gratia não tem acento. Então vai ser o xe, 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 que é uma paroxítona. Exempli, exempli, tá? Muito bem, vamos aqui para a pronúncia de todas as letras. Pronúncia do latim eclesiástico. A maior parte das letras são como em português, tá, pessoal? Então veja, o B. O B é como em português. Deixa eu só arrumar aqui. O B é como em português, ó. C antes do som de E, I ou Y possui o som de T, como na palavra cellum.
ou cena. Também na palavra cenobium, né, que significa convento. Circa, tá? Então aqui, veja, não é circa, é circa. Não é caelum ou quelum, é celum, tá? Tch. O D e o F é como em português. O G também, ó, antes do som de E, I ou Y, possui o som de esse DG. Como na nossa palavra dia, por exemplo, ou diácono, né? Esse D, ele tem o de. Angelus. Olha só o som do G. G. Angelus. Regina. Não é regi, como se fosse um J, não, é G. Regina. O H é mudo, exceto em mirri e nihil. O J possui o som de I. Jesus. Ok? Então, como o J e o I se referem ao mesmo som, às vezes a palavra Jesus ela está escrito com I, assim, ó, com I maiúsculo, tá? Então, por isso que às vezes você vê palavras com J, a mesma palavra escrita em outros lugares, com o I no lugar do J, que tem o mesmo som de I. Então aqui fica Jesus, Jesus. LMNPQ, como em português. R possui o som de vibrante, Regina. Então aqui é o R, Regina. Se você não conseguir fazer essa vibração aqui com a língua, né, com a ponta da língua, você pode falar como em português, Re, ou Regina, Regina. O S possui o som de S, desvozeado. Pode-se flexibilizar para um som levemente vozeado quando o S está entre vogais. Por exemplo, Jesus. Veja, o que é o som desvozeado? O desvozeado é o som do S e o vozeado é o som do Z. Por exemplo, zebra. Z. E S. S. Então veja que tem uma diferença grande aqui, né? Z. Z. Se você colocar a mão aqui na garganta e repetir esses sons, você vai sentir a diferença. O Z vai vibrar a sua mão e o S vai parecer que não tem nenhum tipo de som, né? Coloca a mãozinha aqui, ó, na garganta e faça. Né? O som do Z ele vibra, dá para sentir na sua mão. Então, quando temos o S em latim, pessoal, a gente fala S. Jesus, e não Jesus. Em português a gente fala Jesus. Tem o S, mas é como se tivesse um Z em português, né? Jesus. Em latim não, tem que ficar S mesmo. Jesus. O T tem o som de T quando estiver em sílaba tônica. Por exemplo, tibi. E de TS em sílaba átona. Paciência. Então veja, aqui, paciência, a sílaba forte é o E. Por isso que quando a sílaba forte não cai no ti, aí esse ti fica como se fosse um TS. Tsi, paciência. Mas quando o ti cai na sílaba forte, então não fica tsi, fica ti. Tibi. O V, como em português, o X possui o som de KS. Então, excelsus. E o Z possui o som de DZ. Baptizare. Dza. Ok? Dza, dze, dze, dzi, dzozu. Baptizare. Observações. O GN possui o som de NH. Agnus. Regnum. O SC, seguido por E, I ou Y, possui o som de... Então aqui, ó, chelos. O PH possui o som de F. Fenômenon. É interessante que o PH, no português, há algumas décadas ainda era utilizado, né? Então, farmácia se escrevia com PH.
Ok? Pessoal, esses detalhes, né, vocês vão aprender aí facilmente, tá? Nas primeiras aulas eu vou repetir nos textos, né? Então eu vou fazer treino de pronúncia com vocês, eu vou realmente falar ali palavra por palavra ou expressão por expressão. Vou dar uma pausa, vou pedir para você repetir aí com você mesmo, ok? Para você pegar bem a pronúncia. E a partir da segunda oração ali já vai estar bem mais tranquilo, você não vai ter problemas com a pronúncia. Então não se preocupe se você pensar, nossa, não são tão poucos detalhes assim, mas a maior parte aqui dos fones são parecidos com o português, né? O que não são parecidos, a gente vai tratar em todas as aulas, principalmente essas primeiras aulas, tá certo? Bom, com relação ao período das aulas, pessoal, nós estamos chegando aí ao final da aula, tá? 25 minutos, é a média entre 25 a 30 minutos. Nós teremos também uma tarefa, sempre teremos aí uma tarefa para vocês fazerem em casa. E a tarefa que eu quero que vocês façam é fazer uma leitura das próximas páginas, tá? Da página 7 e 8. Página 7 e 8. Não precisa fazer a lição da página 9, tá? Então, para que eu quero que você faça essa leitura? Para você já chegar aí mais com a mente mais aguçada na próxima aula, tá? Porque a próxima aula a gente já vai cair com tudo na gramática latina, ok? Então, mesmo que você não compreenda tudo, é importante que você leia tudo aqui na página, repetindo aqui, página 7 e 8, tá? Então, essa é a tarefa simples para você. E também, claro, a outra tarefa, que é a tarefa de sempre, né? Leia essa oração pelo menos uma vez por dia, tá? Então, é isso aí. Nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até mais.